Eu, além de Chernobyl e da zona de exclusão, conheci outras cidades da Ucrânia. Eu estive em Chernihiv várias vezes, aliás 4 vezes, que é aquela cidade por onde os russos entraram logo no primeiro dia de invasão, vindos da Bielorrússia. Chernihiv é uma cidade muito antiga, muito histórica, muito interessante. Eu estive também em Kiev. Kiev é uma verdadeira capital europeia, com todos os traços que nós conhecemos de uma capital europeia, muito mais voltada para o nosso estilo de vida do que para o estilo de vida que nós conhecemos como sendo da União Soviética. É uma cidade cosmopolita, com muitos restaurantes, cheia de vida. Eu estive inclusivamente em Kiev na altura do Natal Ortodoxo. Eles têm cânticos de rua, têm feiras de Natal. Os ucranianos são pessoas que gostam de receber e que sabem receber. Não há um ucraniano que nos receba em casa sem tirar a vodka caseira do congelador, nos servir um shot de vodka e acompanhar com sal, que é aquela gordura de porco que eles cortam para travar o álcool, porque a vodka ucraniana é realmente muito alcoólica e atinge-nos fortemente, nós não estamos habituados e é engraçado. A Ucrânia é muito mais do que aquilo que eu vi e também é muito mais do que aquilo que nos tem chegado, infelizmente, nas imagens da guerra. É um país de temperaturas negativas, mas que não deixa por isso ter muita vida. Eu com 15 graus negativos estava na rua a beber vodka, se fosse preciso, e a confraternizar com os ucranianos. Isto faz parte. Os parques infantis continuam cheios, mesmo com a neve, mesmo com o frio. A Ucrânia é também um país de girassóis, campos e campos de girassóis a perder de vista. É lindo de se ver. É um país enorme, que tem um pouco de tudo, tem muita história, tem muitas cidades, tem mar, tem toda uma vida e toda uma história que vale a pena conhecer. Eu fiquei com pena de não conhecer mais. Eu tive a oportunidade também de ir a Lviv. Lviv, eles chamam-lhe a pequena Paris, a Little Paris deles. É uma cidade muito bonita, muito próxima da fronteira com a Polónia, que infelizmente tem sido muito usada agora para a fuga da guerra. Mas há um comboio noturno, por exemplo, entre Kiev e Lviv, que nos permite uma viagem fantástica de comboio, e depois explorar a cidade é também muito giro e muito interessante. Lviv tem história, tem bons restaurantes, os ucranianos cozinham muito bem, fazem comida fantástica e sabem receber como ninguém, e gostam muito dos portugueses, que é uma coisa que também se percebe, que há uma ligação forte entre nós, portugueses, e os ucranianos. É engraçado nós recebê-los cá da maneira como recebemos, mas também sermos recebidos lá da maneira como eles nos recebem, porque percebe-se que eles realmente gostam de nós e que percebem bastante da nossa cultura. Eles também têm uma boa cultura do futebol, é uma coisa que partilham muito connosco, as vivências do futebol. Os ucranianos são pessoas de bem com a vida. E como pessoas de bem com a vida, eu acho que não percebem quase o porquê de lhes estar a acontecer isto. Embora sejam um povo habituado a este conflito, um povo que já passou por muito em termos de história no que toca a guerras e invasões e dificuldades e tudo mais, mas ainda assim são um povo muito bem disposto, sempre pronto para sorrir, para estar a conviver, para desfrutar do lado bom da vida. E acima de tudo, eu acho que é um povo lutador. Eu acho que daquilo que eu conheci e dos ucranianos que eu conheci quando lá estive, os russos não vão ter nunca uma tarefa facilitada, porque eles são altamente patriotas. Os ucranianos têm a bandeira hasteada em todas as casas, os ucranianos têm os tons azul e amarelo nos pontes, nos viadutos, nas entradas dos edifícios, nas fachadas. Para eles o azul e amarelo é a sua cor, é a sua essência, e o patriotismo está em todo lado. Eles vivem efetivamente a essência do seu país. Portanto, eu não acredito, muito sinceramente, não acredito que a Rússia consiga alguma vez chegar a Kiev, derrubar Kiev, porque se eles tiveram uma luta tão grande como tiveram o Maidan já há uns anos, em 2015, e não se deixaram abater e conseguiram estar debaixo de frio, de chuva, numa praça, não arredaram pé para conseguirem aquilo que tanto idealizavam, que era serem da União Europeia, fazerem parte deste núcleo da União Europeia, eu não acredito que nesta fase alguém vá baixar os braços. Antes, pelo contrário, eles vão lutar e vão lutar até ganhar. Outra coisa.
Este é o meu primeiro livro. Eu tenho muita vontade de partilhar esta história com toda a gente, sobretudo porque eu gostava que as pessoas conhecessem um pouco mais da Ucrânia e da Ucrânia antes da guerra, e este livro possibilita isso, porque é passado em várias cidades da Ucrânia, não só em Chernobyl, mas em Pripyat, em Slavutich, em Kiev, em Chernihiv e em Lviv. É também passado em Portugal, como é óbvio, há uma ligação entre a Ucrânia e Portugal. Eu gostava muito que as pessoas lessem, que lhes desse o mesmo gozo ao ler que me deu a mim escrever, e que embarcassem nesta história com uma vontade de um dia, depois de ler este livro, querer ir à Ucrânia no pós-guerra e desfrutar um bocadinho deste país que eu conheci e que tive o privilégio de conhecer. As expectativas: ninguém escreve um livro para não ser lido. Eu quero que o livro seja lido, quero que seja lido por muita gente, quero receber críticas, porque é a primeira aventura na ficção e ninguém evolui e ninguém melhora se não receber essas críticas. E eu gostava muito que houvesse uma sequela deste livro. Já comecei inclusivamente a escrevê-la, e que embarcassem nesta história com uma vontade de um dia, depois de ler este livro, querer ir à Ucrânia no pós-guerra e desfrutar um bocadinho deste país que eu conheci e que tive o privilégio de conhecer. As expectativas: ninguém escreve um livro para não ser lido. Eu quero que o livro seja lido, quero que seja lido por muita gente, quero receber críticas, porque é a primeira aventura na ficção e ninguém evolui e ninguém melhora se não receber essas críticas. E eu gostava muito que houvesse uma sequela deste livro. Já comecei inclusivamente a escrevê-la. Vamos ver como é que correm as vendas, porque isto depende também muito do mercado, mas acho que é uma boa leitura para este verão e não só. Acho que é uma boa leitura para sempre, porque nos traz à memória coisas que aconteceram no passado, que também é importante recordar e perceber que nós controlamos muita coisa, mas não controlamos tudo. E isso também serve um bocadinho de chamada de atenção para a invasão russa. A Rússia está neste momento a controlar muita coisa na Ucrânia, felizmente não está a controlar tudo. É bom que não controlem Chernobyl, porque, e eu tenho essa informação, as tropas russas destruíram o arquivo fotográfico da central nuclear, e isso é uma perda irreparável. Há coisas que já não se podem recuperar, não se podem recuperar fotos da construção da central, não se podem recuperar fotos da altura do acidente e não se podem recuperar fotos deste novo ar que foi colocado recentemente. Todos nós sabemos o que aconteceu, há história escrita e há muitos documentos, felizmente, e muitas outras fotografias, mas o arquivo da central nuclear foi destruído pelas tropas russas. Eu espero sinceramente que o futuro sorria à Ucrânia. Eu não sei o que é que vai acontecer. Talvez a Ucrânia tenha que ceder parte do seu território para a paz voltar a imperar na grande maioria do seu território e para o povo ucraniano ter alguma paz de espírito. É com muita pena minha se isso acontecer, mas antes disso do que um país entregue a um outro país que nada tem a ver com eles. A Ucrânia é a Ucrânia, lá porque falam russo também, também têm a sua própria língua, que é o ucraniano, têm a sua própria história, têm a sua própria cultura, têm a sua própria gente e não merecem de todos estar a passar por isto. Eu espero que esta guerra termine rapidamente e que os ucranianos possam ter essa paz que tanto precisam.